Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema delicado, talvez um dos mais difíceis de compreender e de aceitar, principalmente para quem cresceu ouvindo que mãe é sinônimo de amor, proteção e sacrifício. Mas a verdade é que nem todas as pessoas tiveram uma infância segura, nem todos conheceram o colo que acolhe. Algumas pessoas cresceram em um ambiente onde o amor foi condicional, onde cada passo era vigiado, julgado e, muitas vezes, punido. Hoje nós vamos falar sobre as características da mãe narcisista, um perfil que gera confusão, culpa e feridas profundas nos filhos. Quem teve pais amorosos pode achar estranho imaginar que uma mãe possa causar tanto sofrimento. Afinal, a sociedade repete o tempo todo: mãe ama, mãe protege, mãe faz tudo por um filho. Mas e quando isso não acontece? E quando a pessoa que deveria oferecer abrigo se torna a fonte de medo, humilhação e controle? É um choque interno. O filho se pergunta: será que sou eu o problema? Será que eu mereço isso? E é aí que o ciclo tóxico começa. A mãe narcisista apresenta um comportamento que ultrapassa o egoísmo comum. Ela não vê o filho como um ser independente, mas como uma extensão dela mesma, alguém que existe para atender suas demandas emocionais. Ela não respeita limites, invade a privacidade, revida qualquer tentativa de autonomia. Se o filho quer se afastar, ela chama de ingratidão. Se o filho questiona, ela chama de loucura. Muitas vezes, ela usa a frase: eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você. Quando na verdade o que ela quer é controle. Uma das marcas mais sofridas desse tipo de mãe é a manipulação emocional. Ela se alimenta do sentimento de culpa, transforma acontecimentos para parecer vítima e fazer com que os filhos sintam que devem algo a ela. Esse mecanismo tem nome: gaslighting. Ela nega fatos reais, distorce conversas, faz o filho duvidar da própria memória. Quando confrontada, ela ri, debocha, diz: que imaginação fértil você tem. E o filho começa a acreditar que realmente exagerou, que está sendo injusto. Essas mães também costumam dividir os filhos em papéis. Existe o filho de ouro, aquele que ela exalta, exibe, desde que obedeça completamente. E existe o bode expiatório, aquele que carrega as culpas, que nunca é suficiente, aquele que dá trabalho. Essa divisão cria rivalidade familiar. Ela faz questão de colocar um contra o outro, porque a união dos filhos representa uma ameaça ao controle dela. Uma mãe narcisista jamais valida os sentimentos do filho. Se o filho diz que está triste, ela responde: triste estou eu, com tudo que faço por você. Se o filho demonstra dor, ela diz que exagera. Ela minimiza qualquer conquista. Se a filha elogia a si mesma, ela sente inveja. Sim, inveja. É difícil entender, mas essas mães sentem raiva quando os filhos brilham, porque acreditam que o brilho deve ser delas. Elogiar? Nunca. Porque elogiar significa reconhecer que o filho cresceu. Esses filhos crescem acreditando que o amor precisa ser merecido. Eles se esforçam, tentam ser perfeitos, fazem tudo para evitar conflitos. Aprendem a silenciar suas emoções para não provocar reações. Muitos se tornam adultos que pedem desculpa por existir. Outros entram em relações abusivas porque acham normal sofrer por amor. O vazio que sentem é o mesmo de quando eram crianças esperando um abraço que nunca veio. Uma das piores violências da mãe narcisista é negar a história. Se você tentar conversar, ela diz que você inventou tudo. Ela conta para os outros que você é ingrato, que está perturbado, que ela sempre fez de tudo e nunca foi reconhecida. E pior, muitos acreditam nela. Porque socialmente a figura da mãe é sacralizada. Quem ousaria questionar uma mãe, não é? E essa é uma das dores mais solitárias que alguém pode sentir: saber que ninguém vai acreditar no que você viveu. Essas mães também costumam projetar seus defeitos nos filhos. Se ela mente, acusa o filho de mentir. Se é egoísta, chama o filho de ingrato. Se sente inveja, diz que o filho tem orgulho. É um espelho distorcido. Ela nunca vai admitir suas falhas, nunca vai pedir perdão. Porque dentro dela existe apenas uma certeza: ela é a vítima. Ela sofre. Ela merece compaixão, e todos os outros devem girar em torno dessa narrativa. Mas talvez a pergunta mais dolorosa seja: por que é tão difícil se libertar? Porque desde cedo, o filho aprendeu que amor vem com dor, que afeto precisa ser pago, que se ele não for suficiente, será abandonado. Essa criança se torna um adulto que busca colo em lugares errados,
que aceita migalhas, que tem medo de ser rejeitado, porque lá no fundo ainda espera que um dia aquela mãe diga: eu sinto muito, eu te amo. Mas esse dia talvez nunca venha. Precisamos entender que a mãe narcisista também é fruto de algo, mas isso não justifica a dor que causa. Compreender não significa aceitar, perdoar não significa conviver. Cada um tem um tempo. Alguns conseguem manter contato com limites, outros precisam se afastar para sobreviver. E está tudo bem. Ninguém é obrigado a permanecer em um ciclo que destrói sua autoestima. Amor próprio também é proteção. Se você cresceu assim, saiba de uma coisa que talvez nunca tenha ouvido. Não foi sua culpa. Você não era difícil. Você apenas era uma criança querendo amor. Você merecia cuidado, abraço, validação. E talvez não tenha recebido, mas é possível construir essa cura em você. Existem profissionais, terapias, caminhos. Você pode se tornar o adulto que acolherá a criança que você foi. E para quem teve uma mãe amorosa, agradeça. É um privilégio que nem todos conheceram. Mas respeite quem carrega feridas, porque existir sem ter conhecido o amor de mãe não é uma escolha, é uma cicatriz. Hoje eu quis trazer esse tema não para julgar, mas para libertar quem vive na culpa. Falar disso é dar nome à dor. E dor que tem nome pode começar a ser curada. Você não é ingrato, você não é cruel. Você apenas sobreviveu. Se isso tocou você, compartilhe, comente, porque muitos ainda se sentem sozinhos. E talvez uma única frase possa salvar alguém do silêncio. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Vocês merecem amor.